Apocalipse capítulo 7, vamos ler apenas o versículo 4. Diz assim a palavra, Apocalipse 7, 4. Então, ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Agora, Apocalipse capítulo 14, Apocalipse 14, vamos ler de 1 ao 3. Apocalipse 14, de 1 a 3. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi também uma voz do céu, uma voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tange sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Pai, pelo Teu Espírito, nesta manhã, Pai, nós confiamos que Teu Espírito falará aos nossos corações, que Ele venha interpretar as Escrituras para nós sobre esse assunto que nos envolve. Nos dê sabedoria, Pai, para compreendermos o que Tu dizes na Tua palavra. Conceda-nos, ó Pai, olhos abertos, para que possamos contemplar, além da letra, Ti, Senhor. Queremos meditar naquilo que o Senhor tem para nós, nessa oportunidade. Fala conosco, somos o Teu povo. A nossa expectativa é ouvir a Tua voz. E nós sabemos que todas as vezes que nós abrimos as Escrituras, nós temos o Teu falar. E Tu tem nos falado pelo Filho, a quem também constituiu o herdeiro de todas as coisas, também pelo qual fez o universo. Então tudo é para Ele, por meio dEle e para Ele. Glória, pois, a Ele. Ele é o Senhor da igreja, Ele é quem dirige as nossas vidas, Ele é quem nos salvou, que nos regenerou, que nos deu uma nova vida em Cristo, para vivermos de uma forma abundante, já desfrutando aqui, Pai, de toda a realidade espiritual que há em Cristo. Por isso, Pai, nós entregamos todo este tempo de reflexão em Tuas mãos, que seja um tempo de céus na terra. Teu Espírito, Pai, que habita em nós, Ele continue transformando os nossos corações para ansiarmos mais a Sua vinda. Nos prepare para o retorno do Filho, nos prepare para aquele encontro. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, deixa eu fazer uma introdução aqui bem rapidinha, dizendo para os irmãos o seguinte. O livro de Apocalipse, claro que Satanás, ele tenta de todas as formas fazer com que realmente seja um livro assustador para muitos dos filhos de Deus, mas não é. O livro de Apocalipse talvez seja um dos mais lindos de todas as Escrituras Sagradas, porque ele vai falar do triunfo do Cordeiro, e nós em Cristo também somos triunfantes. A igreja em si mesma, ela não é triunfante em hipótese alguma, mas em Cristo, vocês sabem aquele texto, 2 Coríntios 2,14, graças porém a Deus que em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Essa palavra conduzir em triunfo, sempre Ele nos fará vitoriosos, ainda que seja um aparente caos. Quando Ele está em nós, nós estamos nele, nós seremos sempre mais do que vencedores. Então guarde bem isso, irmãos. O livro de Apocalipse, ele começa com uma revelação. O livro de Apocalipse, ele é simples e ao mesmo tempo é profundo, porque ele foi escrito para filhos de Deus. E Deus sabe que existem muitos dos seus filhos que são pessoas simples. Talvez uma grande porcentagem seja analfabetos, que lê as Escrituras, mas não interpretam, não conseguem entender o real significado da palavra, porque às vezes não tem buscado a revelação do Senhor.
Porque lembra que Paulo escreveu em Efésios 1, versículo 17? Para que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. É o que nós precisamos, orar por isso, irmãos, por visão e por revelação. Revelação, não revelações assim, como muitos dizem, olha, eis que eu te digo, Deus mandou te dizer, olha, Deus está... Não, isso aqui, irmãos, isso aqui é barca furada. Deus não tem nenhum compromisso fora das Escrituras Sagradas. Não tem nenhum compromisso. Então, se faz necessário que nós tenhamos uns olhos voltados para a sua palavra e busque a revelação e a visão do Senhor. Então, vamos adentrar aqui no estudo para nós compreendermos quem são esses 144 mil mostrado aqui, está tão claramente revelado no Apocalipse. Porque no capítulo 14, o número 144 mil que aparece logo aqui no versículo 1, refere-se a outro grupo de pessoas, diferente do capítulo 7. Já você vai entender isso. Vamos mostrar depois os textos. Então, aqui Apocalipse 14, 1, você observou que na fronte dos 144 mil está o nome do Cordeiro e também do seu Pai, o nosso Deus e Pai. Então isso aqui, para uma interpretação bem segura, o que significa? Significa que quando eu e você, nós colocamos um nome sobre determinada coisa, por exemplo, você compra um terreno, tem a escritura e está no seu nome. Então o seu nome ele é muito importante, porque mostra que aquela propriedade é sua. Quando foi colocado os nomes aqui desses 144 mil, isso aqui, irmãos, nós não podemos entender de uma forma literal, porque os 144 mil é uma multiplicação do número 12. 12 na Bíblia é um número perfeito. Então 144 mil não é uma redundância. Depois você vai entender que, claro, muitas pessoas que já foram regeneradas, salvas, desde a fundação do mundo, desde a época em que Adão pecou, começou a terra a ser povoada, Deus já havia separado os seus. Então, não tem apenas 144 mil, é muito mais do que isso. Então, pensando nisso, o Espírito Santo traz para nós entendimento, para nós compreendermos as Escrituras e descansar o nosso coração. Agora, esses 144 mil aqui, eles existem, que fala dos vencedores da igreja. Quem são os vencedores? Os teleios, os maduros em Cristo Jesus. Esses 144 mil aqui, não estamos colocando também aqueles irmãos ali do capítulo 7 de Apocalipse, porque lá está relacionado às 12 tribos de Israel. Aquelas tribos, todas elas, têm 12 mil. E 12 mil chega a 144 mil, juntando todas as tribos, 144 mil no Antigo Testamento. Então, Deus o Pai tem os seus 144 mil maduros no Antigo Testamento, e também tem os seus 144 mil no Novo Testamento. Porque vai ter filhos de Deus que nasceram de novo, que creram no Senhor, que morreram e ressuscitaram, mas que não alcançaram a plenitude de Cristo. Estão me compreendendo? O que é a plenitude de Cristo? Deixa eu explicar para vocês, começando no Antigo Testamento. Quando Deus libertou Israel do Egito, eles peregrinaram aquelas 42 jornadas para chegar em Canaã. Canaã fala de Cristo, e não somente de Cristo, mas da plenitude de Cristo, que nós também, segundo Efésios 4, 13, 14 e 15, nós somos levados a uma vida de maturidade espiritual. Esses que são maduros aqui na face da terra, reinarão com Cristo. Depois nós vamos ver os textos, para que os irmãos então possam se alegrar e buscar a maturidade espiritual, o crescimento espiritual. O que é isso? É uma vida de santidade, é uma vida de separação para o Senhor, é uma vida da formação de Cristo em nós. Lembra que João disse, convém que ele cresça e que eu diminua? Então, quanto que nós temos de Cristo?
Nós temos tudo de Cristo, Cristo é o nosso tudo, mas quanto que Ele tem de você, de nós? Será que Ele nos tem inteiramente? Será, irmãos, que nós seguimos o Cordeiro por onde quer que Ele vá? É bom seguir o Cordeiro quando a nossa vida ela é muito próspera, mas será que nós seguimos o Cordeiro quando Ele vai pelo vale da sombra da morte? Quando temos que passar por tribulações, por aflições, por perdas? Será que nós seguimos o Cordeiro? Damos a importância que lhe é devida? Porque tudo que Ele faz conosco, irmãos, são testes. Testes para que então nós possamos crescer no Senhor. A nossa reação diante de uma dificuldade que vai determinar o nosso nível espiritual de conhecimento do Cordeiro. Então, o nome do Cordeiro e de seu Pai está na fronte desses 144 mil. Mas em nós também não vai ter? Claro que vai ter. Todos os filhos de Deus terão seus nomes nas suas frontes. Apocalipse capítulo 22, versículo 3 e 4. Lá que nós vai mostrar que João viu que todos os seus filhos estão diante de Deus o Pai e com o nome nas suas frontes. Isso também esclarece uma dúvida de muitas pessoas. Será que lá na glória vamos conhecer uns aos outros? Claro que vamos. Fronte fala do quê? Testa, o nome dele vai estar na fronte. Nós teremos, segundo 1 Coríntios 15 e Efésios 3, 20, que nós teremos um corpo semelhante ao corpo da sua glória. Não que seremos igual a Jesus, nós teremos um corpo glorificado que não vai sofrer mais luto, não vai sofrer mais canseira, não vai sofrer mais calor, mais frio, vai ser uma temperatura celestial, deve ser muito agradável. Então você não vai ter mais sono, não vai ter mais fome, você vai ser uma pessoa plena, filho de Deus, perfeito. Imagina, irmãos, passarmos a eternidade contemplando nosso amado Senhor Jesus, que a Bíblia fala em Salmos 16, 11, que na presença dele é uma alegria plena, na sua destra, delícias perpetuamente. Que coisa linda é isso, irmão. Você não anseia por isso? Você, irmãos, não deseja verdadeiramente servir ao Cordeiro? Nós temos uma visão muito equivocada de servir a Cristo. Nós achamos que servir a Cristo é reunir como igreja, é vir aqui, que isso tem a sua importância, é importante demais. Ó, quão bom e quão suave é viver unidos os irmãos. Mas em que nós estamos servindo a Cristo? Claro que começa aqui, servir uns aos outros, amar uns aos outros. Mas, irmãos, nós gostamos de amar aquele que é amável. Quem não é amável, como que a gente vai amar? Você não entende que Deus nos amou na condição nossa de pecadores ímpios, separados dele? Que a palavra vai dizer uma coisa que é muito dura, mas é uma realidade. Nós éramos como o imundo, nós éramos uma imundícia. Então ele veio e nos amou, e tirou o nosso pecado, crucificou junto com Cristo, matou. Deus matou o seu Filho na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter vida, porque quando o meu e o seu pecado foi colocado sobre ele, Deus julgou o nosso pecado na pessoa do Filho, do Senhor Jesus Cristo. Imagina o desespero dele: Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Por mim e por você, que Deus então desamparou o Filho. Que quando o pecado foi colocado sobre Jesus, a comunhão foi rompida e o Filho entrou em desespero. Irmãos, imagina o pecador que não conhece a Cristo, o desespero que ele vive quando está chegando o dia da sua partida. Ele não sabe o que vai ser depois. Nós temos a certeza que nós estamos em Cristo, que nós somos filhos eternos do Pai, que Jesus na cruz, segundo Hebreus 2:9, ele experimentou, ele provou a morte por todo homem. Se ele provou a minha e a sua morte eterna, é para que nós tivéssemos uma vida eterna. Jesus disse assim: vocês que creem em mim, vocês não vão morrer eternamente. João 11, versículo 26. Crês isto? Maravilhoso demais. Então nós temos a vida de Cristo, a vida de ressurreição.
Esse texto aqui, irmãos, que nós acabamos de ler, eu tenho muita dificuldade em pregar ele, porque é um texto que me emociona demais. É um texto que fala, irmãos, de nós, seus filhos. Agora, existem aqueles que são negligentes em seguir o Senhor. Esses são filhos de Deus, como foi aqueles irmãos no deserto. Eles seguiram o Senhor até próximo de entrar na plenitude, mas não entraram na plenitude. Eram filhos de Deus, passaram pelo sangue, lá em Êxodo capítulo 12, passaram pelo Mar Vermelho, lá em 1 Coríntios 10, versículo 3 e 4, mas eles não entraram na plenitude de Cristo, e muitos não quiseram entrar. Falou: aqui está bom para nós, Senhor, deixa-nos aqui. Eram filhos, vão ser filhos de Deus, claro. Filho não tem como desfilhar um filho, uma vez que somos o povo do Senhor. Mas você pode perder herança, você pode perder galardão, como aqueles que edificam sobre feno, palha e madeira. Madeira, feno e palha. Agora, nós temos que edificar sobre ouro, prata e pedras preciosas. Aqueles que edificam, que são filhos de Deus, que edificarão a sua vida aqui nesse mundo sobre madeira, feno e palha, quando vier a provação, vai ser destruído tudo, vai queimar tudo. Mas eles sofrerão um dano, não a perda da salvação, mas o dano aqui é que refere-se à herança, aos galardões. Não tiveram discernimento, viviam uma vida relaxada, distraído de Cristo, não almejaram um crescimento espiritual. Irmão, nós temos pensado em crescer no Senhor, porque hoje em dia, irmãos, você vê a crentaiada buscando o quê? Ai, que Deus me abençoa isso, me abençoa aquilo, buscar a bênção de Deus. Gente, isso aqui é secundário, isso é genérico, porque Cristo, irmãos, Ele é o abençoador, Ele está em nós. Nós temos a fonte dentro de nós de todas as bênçãos. Então, você tem que entender uma coisa, aquilo que diz no Salmo 138, último versículo, versículo 8: aquilo que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Se Deus concerne a você ter muitas empresas, Ele vai lhe conceder, não precisa nem buscar, busque o Senhor, Ele vai lhe acrescentar as coisas, e o teu coração não será corrompido por aquilo. Agora, nós buscamos as coisas de Deus, e não Ele. Então Ele pode dar as coisas, mas no final você vai ficar sem Ele, está iludido com os cuidados, as riquezas do mundo. Irmãos, nós temos servido a Cristo, irmãos. Então, aqui no capítulo 14, ele é muito interessante, né? Que quando o nome é colocado em nossas frontes, queridos, nós sabemos que quando um nome é colocado sobre alguma coisa, eu já me referi aqui anteriormente, significa ou demonstra que aquele objeto pertence àquele na qual ele colocou o nome. Agora, lembra do que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23? Abram lá comigo, irmãos, deixa marcado aqui, e abra lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23, presta atenção. Então, o Senhor colocou hoje pela fé em nós o seu nome. Diz assim a palavra, versículo 23. Então, irmãos, não pense que essa questão de 144 mil seja algo assim muito difícil de compreender. Não, é coisa simples. Foi escrito para mim, para você, para a dona Marta, foi escrito para o senhor José, para a dona Maria. Não é para teólogos, eles não entendem nada disso. Então, 7,23 diz assim: por preço fostes comprados. Então, se Ele nos comprou, esse preço aqui, você sabe, foi um alto preço, a vida do Filho de Deus, Senhor Jesus. Então, qual foi o preço da tua redenção? Qual foi o preço do teu pecado? A morte do Filho. Do Filho de Deus morreu por você e por mim, irmão. Irmãos, eu penso assim, irmãos, que quando nós não levamos isso em conta, não consideramos nosso Senhor de uma forma na qual Ele deveria ser considerado, é uma vergonha para nós, porque Ele morreu
para nos ter, para pagar o preço. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Queridos, isso é maravilhoso demais. Então, se por preço fomos comprados, lembra que ele colocou, em Apocalipse 14:1, aqueles 144 mil, o nome nas frontes. E aqueles 144 mil não é literal, irmãos, é a multiplicação de 12, entende? Mas ele fez um fechamento dividindo os filhos de Deus, ruiós, e os filhos de Deus, tequinós. Quem é filho vai ser sempre filho, mas os 144 mil são aqueles que verdadeiramente alcançaram a plenitude de Cristo, que eles entraram em Canaã. O que Canaã significa? A plenitude de Cristo. Agora, nós temos a realidade de Canaã, Cristo, Ele habita em nós, irmãos, mas nós precisamos chegar à plenitude de Cristo. O que é isso? É que Cristo seja plenamente formado dentro de nós. Lembra que Paulo escreveu lá em Efésios 3, versículo 8? A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar entre os gentios, olha aqui, nós, gentios, Paulo é o apóstolo dos gentios, o evangelho, não o evangelho que nos liberta do pecado, mas o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Sabe o que o Espírito Santo quer fazer comigo e com você, como igreja do Senhor? É nos levar para mergulharmos nas riquezas insondáveis de Cristo e nos alegrar, nos contentar com o nosso amado Senhor. Entende, irmãos? Precisamos dessa visão espiritual. Isso aqui, cada um de nós, está ao alcance, cada um de nós, porque agora depende de uma coisa chamada vontade. Eu quero, se eu desejo, se eu quero, o Espírito Santo vai dizer o seguinte: amém, eu vou levar você a este caminho da maturidade. Então ele vai bordar, a expressão do Salmo 45, aquelas bordaduras das belezas de Cristo em nós. Mas essas belezas são formadas em nós por tempo, calor, temperatura e pressão, para que eu e você nos tornamos pedras preciosas. Pedras preciosas. Abram, por favor, em Apocalipse, veja a que ponto ele quer nos levar. Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Vamos ler aqui, irmãos, esse versículo aqui, o versículo 3 apenas. Aqui, irmãos, João vai descrever a visão da glória do trono de Deus, a visão do trono que ele teve e que isso vai ser uma realidade em nós. Então ele disse assim, versículo 3, presta atenção, o versículo 2 ele diz assim, Apocalipse 4, 2: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Agora ele vai descrever esse alguém que está sentado no trono, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, Jesus. Agora, irmãos, por favor, este aqui que tem um aspecto semelhante a uma pedra de jaspe, vamos ver um pouquinho mais para frente aqui, Apocalipse capítulo 21, versículo 11, vai descrever agora a igreja de Cristo. Porque se você ler no final do versículo 9, Apocalipse 21, verso 9, bem no final do versículo 9 está escrito assim: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, que é eu e você, que é a igreja de Cristo. Então, ele vai dizer no versículo 10, que ele foi transportado em espírito a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Agora, veja aqui o que a igreja tem, a qual a igreja, a noiva do Cordeiro, tem a glória de Deus. Irmãos, graças ao Senhor. Isso aqui, irmãos, estuda sobre a glória de Deus. Nós vamos tratar futuramente aqui sobre um assunto sobre a glória de Deus na igreja. Que nós precisamos, irmãos, enxergar os valores celestiais que nós temos em Cristo Jesus. A glória de Deus. Ele é a glória. Então, a igreja tem a glória de Deus. Não pode ser diferente.
O seu fulgor, olha aqui o resplendor da igreja, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima que foi trabalhada. Uma pedra, irmãos, que passou por tribulações, por aflições, passou por calor, por tempo, por pressão e se transformou numa pedra preciosa. E olha só, então, o fulgor da igreja era semelhante a uma pedra preciosíssima, com uma pedra de jaspe cristalina. Irmãos, que pedra que é essa? Cristo. E essa pedra, irmãos, foi colocada na igreja. A semelhança, lembra que diz lá Romanos 8, versículo 29? Aos que chamou, também o predestinou para serem conforme a imagem ou a semelhança de Cristo. Irmãos, isso é muito precioso, irmãos. Quando nós almejarmos isso, desejarmos isso, nós estamos no caminho de fazer parte desses 144 mil teleios. Teleio significa maduro, vencedor, aquele que é experimentado pelo Senhor, aquele que verdadeiramente está sendo trabalhado pelo Espírito, pela cruz, pelas circunstâncias, para nos tornar esta pedra preciosíssima, preciosa porque foi um preço que foi pago. Qual o preço que nós pagamos, irmãos? De seguir o Senhor por onde quer que Ele vá. 14:14 de Apocalipse. Seguidores do Cordeiro por onde quer que Ele vá. Irmãos, eu li mais ou menos, para ministrar isso tudo aqui, mais de 23 vezes Apocalipse, quando estava proposto. Irmãos, e outra coisa, eu fiquei muito encantado, porque vi muitas coisas aqui, profundas, que eu passei assim, muitas vezes que eu li Apocalipse desapercebido, mas agora o Senhor me fisgou, exatamente. Que coisa maravilhosa, irmãos. Isso é tão precioso. Irmãos, se vocês soubessem o quanto o Senhor ama a igreja, irmãos. Ele se entregou por ela. Ele morreu por ela. Todo o sangue vertido no Calvário foi para que Ele tivesse a sua noiva santa, purificada, sem defeito, sem mácula. Queridos, que maravilha é isso que Ele fez por cada um de nós. Então nós pertencemos a Ele, nós somos dele, nós somos o povo adquirido. Aliás, aquele versículo de 1 Pedro 2, versículo 9, que diz assim: vós, porém, sois raça eleita. Presta atenção, não é que vai ser, se você creu, vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos um povo de propriedade, porque Ele nos comprou, exclusiva de Deus o Pai. Nós somos exclusivos dele, irmãos. Não temos mais nada a ver com este mundo, irmãos. Queridos, e este Deus que é o nosso Pai, Ele é o Deus de amor, é o Deus que nos ama, é o Deus que fez tudo por nós. Será que nós não conseguimos responder a Ele? E outra coisa, e para que nós respondamos a Ele, Ele colocou dentro de nós o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus. O Espírito que estava em Cristo é o mesmo Espírito que habita em nós, e o Espírito que estava em Cristo é o Espírito que o habilitou a Ele realizar todas as coisas, a enfrentar a tentação lá no deserto, a ficar 40 dias e 40 noites sem comer. É aquele que verdadeiramente, pelo Espírito eterno, Ele foi à cruz, na habilidade, na capacidade do Espírito. Esse mesmo Espírito que habitou em Cristo, também habita em nós, é o Todo-Poderoso. 1 Coríntios 6,19, a palavra fala assim: porventura não sabeis que o Espírito Santo de Deus habita em vós, o Espírito Santo, e que não sois de vós mesmos? Ele habita em nós, o Espírito de habitação, o Espírito de testemunho e o Espírito de liderança, mas Ele já habita em nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, a palavra fala em Atos capítulo 11,
versículo 27, que nós somos batizados no Espírito Santo quando cremos no Senhor Jesus. Fomos tomados pelo Espírito. Então, isso é nossa responsabilidade, diariamente, sermos cheios do Espírito, enchei-vos do Espírito. Efésios 5,30, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então o imperativo é para nós enchermos do Espírito todos os dias, para que então Ele possa ser verdadeiramente o nosso testemunho. Ele vai nos ajudar, você, a ser uma testemunha de Cristo. Atos 1,8, recebereis poder. Qual poder? Todo poder habita em nós. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e vocês serão minhas testemunhas. Aí a igreja já confunde tudo, né? Os líderes têm que ter uma visão de Cristo. Não, você tem que dar testemunho da sua cura, tem que dar testemunho aí do seu câncer que foi curado. Ele não pediu nada disso para nós, irmãos. Leia o Novo Testamento, os 4 evangelhos. Todas as vezes que Jesus curava alguém, o que ele dizia? Vá e não conte nada para ninguém, porque chama a atenção das pessoas. Tem igrejas que tem assim, aqui na igreja tem um ministério da libertação. Irmãos, isso não existe na Bíblia, irmãos. A nossa libertação está quando cremos em Cristo Jesus. Mas tem as maldições hereditárias, tem uns cabeças oca de minhoca aí que não sei onde eles arranjam isso, irmãos. A genealogia, lá atrás, em Cristo, na cruz você morreu, acabou. Não tem mais essa. Lá, quando nós cremos em Cristo, que fomos crucificados junto com Ele, todas as maldições foram quebradas. Que obra que é essa que Cristo fez no Calvário? Que morreu por mim, morreu pelas minhas iniquidades, pelo meu pecado, pelas minhas doenças, que agora eu vou ter maldições e tem que fazer aí libertação de mal. Isso não existe na Bíblia, isso é picaretagem. São a esses que nunca nasceram de novo, que não conhecem o Senhor, o poder que a palavra tem. E agora a nossa mente tem que ser cheia da palavra de Deus, cheia do Espírito Santo, cheio de vida de Cristo, senão você não consegue ser um cristão real, verdadeiro, com realidade espiritual. Precisamos, irmãos, avaliar aquilo que Ele é e fez, irmãos, e não considere nada insignificante com relação à obra do Calvário, porque foi uma obra plena e perfeita, Hebreus 7,25, por isso também pode salvar perfeitamente ou totalmente os que por Ele, Jesus, se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nós temos um intercedor, que é o Filho da destra do Pai, que intercede por nós, diz a palavra de Deus, e o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, porque é da vontade do Pai que Ele também interceda pelos santos. Irmãos, que coisa triste. É tão triste hoje em dia, irmãos, você está vendo este empoderamento das mulheres. Hoje em dia, irmãos, é muito comum. Pessoas que não têm discernimento, às vezes vêm falar para mim assim, olha, lá a minha pastora pregou, é uma bênção. Queridos, foi confiado a homens o ministério da palavra, não para mulheres. Mulheres têm que pregar assim, mas para mulheres, aqui nós temos um ministério de mulheres também. Assim que tem que ser. Está uma confusão, irmãos, tantos movimentos confusos, tantas coisas. O que está acontecendo? Às vezes eu fiquei pensando assim, Senhor, mas como que o Senhor vai adquirir nesta geração os 144 mil? Do jeito que a igreja está. Mas o Espírito Santo trouxe um conforto ao meu coração. Não me importa, eu falei, eu sou poderoso para fazer, para conquistar este povo. É um povo, irmãos, que não barateia a graça, é um povo que não faz troca, é um povo que olha para Cristo firmemente. Irmãos, nós temos tantos irmãos e irmãs que têm perseverado em seguir o Senhor, que têm sofrido por causa de Cristo, não têm vergonha de pregar este evangelho da graça, estão sendo aperfeiçoados pelo Senhor, pelas tribulações, provações. Irmãos, graças a Deus pelas tribulações, graças a Deus pelas provações, graças a Deus pelas perdas, pelas frustrações. É Deus nos instruindo o caminho que Ele quer nos ensinar. Ele nos frustra porque nós achamos que um caminho aqui é adequado e reto, então Ele tem que nos frustrar. E quando Ele nos frustra, a gente fica muito triste. Sabe o que significa? Correção do Senhor. Hebreus 12, versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita
a todo aquele que recebe como filho. Irmãos, nós vivemos um cristianismo muito teórico, de mente, um cristianismo totalmente, parece que é divorciado da palavra de Deus. Que cristianismo é esse? Sem realidade espiritual. Nós precisamos, irmãos, ir para o Senhor, para nos envolvermos com Ele. Então nós somos dele, Ele nos comprou. Abra comigo em Atos capítulo 20, versículo 28. Aqui, irmãos, eu quero que você entenda esse versículo, que você pertence a Ele, você é dele. Veja aqui que lindo, irmãos. Atos capítulo 20, versículo 28. Presta atenção aqui. Irmãos, essa palavra tem que ser ministrada ao nosso coração. Essa palavra tem que ser revelada ao nosso coração, para que você tenha este sentimento de pertencimento. Você pertence a Ele, você não é mais de você mesmo. Diz assim, Atos 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Presta atenção, a igreja de Deus, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. Puxa, que coisa linda, irmãos. Nós somos dele, irmãos, pertencemos a Ele. Ele nos comprou com seu próprio sangue. Irmãos, isso aqui não tem nada a ver com religião. Isso aqui é algo real em nossas vidas. Irmãos, então, ficou claro aqui para os irmãos, esse primeiro aspecto, que o nome dele, ele vai escrever em nossas frontes. Porque nós pertencemos a ele. Para que você entenda o que significa hoje o nome dele em você, vocês têm que ler Efésios 1, 13, 14. Não precisa abrir, só vou citar para os irmãos aqui. A palavra de Deus diz assim: em quem também vós estáis, Efésios 1, 13, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Então, se Ele nos comprou, Ele teve que colocar sua marca em nós. Então você entende que aqueles irmãos lá de Apocalipse 7, aqueles 144 mil, vamos para lá. Vou mostrar que eles não são aqueles 144 mil de Apocalipse capítulo 14. Por quê? Porque, observam aqui, vamos ler aqui alguns versículos anteriores a esse. Irmãos, deixe o Espírito ministrar o seu coração, para que essa palavra seja revelada ao seu coração, e você não perca mais tempo. Diz assim, olha só, o versículo 1, Apocalipse 7, a partir do verso 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Agora presta atenção, vi outro anjo que subiu do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 ventos, aquele aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Aqui ele está falando para quem? E ele, olha, presta atenção, já eu respondo essa pergunta aqui. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então aqui, nos versículos seguintes, aí, o versículo 5 até o 7, vai mostrar que os 5 da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade mais 12 mil, e aí vai. Então até o versículo 8, que vai constituir os 144 mil. É isso? 144 mil. Muito bem. Esse aqui está se referindo que seriam selados, mas observa que ele iria selar, mas no outro versículo fala que eles já eram selados. Mas aqui, irmãos, tem que contemplar a partir da eternidade. Ele colocou Cronos, queriam selar os que ele separou do Antigo Testamento para ele, 144 mil, queriam servir. Podemos colocar aqui Abrão, Davi,
Josué, Calebe e tantos outros, né? Elias, Eliseu, etc. Mas esses que estão em evidência, mas teve muito mais que não são colocados aqui, que Deus separou para eles, para Ele mesmo, que constitui os 144 mil. Porque os 144 mil é uma multiplicação de 12. 12 na Bíblia é um número perfeito. Irmãos, nós fomos chamados para uma vida de perfeição com o Senhor. Perfeição é teleios, é de maturidade espiritual. Passamos pela cruz, pelo sangue, agora vamos entrar na plenitude de Cristo. Agora, esse entrar na plenitude vai depender única e exclusivamente de você. E tem um preço a ser pago aqui. Já nós vamos ver o que isso significa. Então vocês entenderam aqui, irmãos, que os 144 mil aqui do capítulo 7 não é o mesmo de Apocalipse 14. Lá fala desta nova geração de cristãos a partir da ascensão de Cristo. Então ele está separando mais 144 mil. Quando estes 144 mil forem completados, pode ter certeza, Ele virá para buscar a sua igreja. E aí, irmãos, nós temos que compreender aquilo que a palavra fala de uma forma tão clara. Claro que ele vai usar aqui a figura da lavoura, né? Da colheita, porque ele vai colher aqueles que estão amadurecidos no Senhor. Ele não vai colher aquela lavoura que estão molhadas, as que já secaram, que são maduros, né? Claro, você entende porque vai haver grande tribulação e que muitos dos filhos de Deus passarão pela grande tribulação para ser secados. Até a grande tribulação tem um propósito na vida dos filhos de Deus, para secar aqueles que estavam molhados ainda, que viviam uma vida distraída de Cristo. Não levou muita atenção, oração, santidade, leitura da palavra, relacionamento com os irmãos. Esses estão molhados ainda, mas se nós almejamos o Senhor, queremos Cristo, nós seremos introduzidos dentro desses 144 mil. Por que nós sabemos que não está completado ainda os 144 mil? Porque nós estamos aqui, Ele não voltou ainda. Agora você pode ser um separado pelo Pai para se tornar um dos 144 mil. Quem são esses? São aqueles que vão reinar com Cristo. Quem são eles? Os vencedores. O Novo Testamento apresenta muitos que vão reinar com Cristo. Primeiro que fala, claro, obviamente, a respeito dele. Por exemplo, abra aí, por favor, em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Diz assim, vamos ler o versículo 5. Vamos falar aqui primeiro dos vencedores, capítulo 3, 5, diz assim: o vencedor, está vendo aqui? O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Nesse mesmo capítulo, olha para o versículo 21, que diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Irmãos, no original, essa palavra aqui, vencedor, ela significa nikal no grego. O que nikal significa? Conquistador. E aquele que conquista, aqueles que mantêm firme a fé no Senhor Jesus Cristo até a morte, contra o poder dos seus inimigos, contra as tentações, perseguições, aquilo que Tiago escreveu, Tiago 1:2. Por isso que Tiago ele se encantou com os sofrimentos, com as tribulações. Ele disse assim: irmãos, para irmãos, Tiago 1:2, irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações, sabendo que a tribulação, uma vez confirmada, produz perseverança. Perseverança envolve a nossa responsabilidade. Entende, irmãos? Perseverança. Então, tribulação é uma bênção. Então, Tiago experimentou isso, ele sabia o que era isso. Ele era meio irmão do Senhor. Então, ele sabia o quão importante é o sofrimento na nossa vida, irmão. Ah, mas está tão difícil, está tão duro, parece que não vou aguentar. Você vai suportar sim, porque ele disse assim, Mateus 28:20, e eis que eu estou convosco todos os dias, em qualquer circunstância, eu sou contigo.
não te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Ele disse isso para nós, irmãos. Então, qual é a nossa dificuldade em enfrentar os problemas, dificuldades, em conhecer o Senhor? Não podemos ser negligentes, irmãos, não podemos ser negligentes. Então, você acha que Jesus foi um vencedor? Lembra aquele texto de João 16:33? Está escrito assim: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus é o vencedor, Ele é o vencedor. Então, lembra de Colossenses 2, 14 e 15, que ele disse lá? Vamos lá para o texto, é maravilhoso. Colossenses 2, vou mostrar dois textos onde Jesus foi o vencedor, onde Paulo foi vencedor e onde nós podemos ser vencedores, irmãos. Porque às vezes a pessoa fala assim: nós somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Isso aqui é conversa fiada, é só da boca para fora, mas não tem realidade espiritual. A gente vê os cristãos vivendo uma vida miserável, uma vida de mendigos, miserável. Então, qual o texto que eu falei aqui? Colossenses, isso, Colossenses 2, versículo 14 e 15. Olha, Jesus, veja onde que ele foi vencedor aqui, irmãos, presta atenção. E queridos, com vida de Cristo não tem crise, a vitória sempre. Diz assim, Colossenses 2, 14 e 15: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, aleluia, glória a Deus, e que nos constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, aqui no grego falta uma palavra, de nós, encravando na cruz. O preço foi pago, não tem mais dívida, ele riscou, ele pagou o preço que estava na mão do Pai. Tem muitos pregadores que falam que ele era na mão do diabo. Mentira! A dívida nossa era com Deus, o Pai. Jesus pagou o preço para o Pai por nós. Agora veja aqui onde ele foi vencedor: e despojando os principados e as potestades publicamente. Por que publicamente? Porque tinha que ser visto por todos, irmãos. O mundo viu, o mundo contemplou. Hoje os cristãos proclamam a vitória de Cristo. Ele é o nosso vencedor, é o conquistador, é o nosso herói, que diz lá nos Salmos: separei para mim um herói, não o herói das criançadas aí, do Marvel, aquela coisa toda, no Superman, não, Cristo é o nosso herói, o nosso vencedor. Cristo estava em Davi, por isso ele venceu Golias. Cristo estava ali com Daniel, por isso ele fechou a boca dos leões. Cristo estava com Sadraque, Mesaque e Abednego, por isso eles não foram consumidos pela fornalha 7 vezes mais quente do que era antes. Quando aqueles homens foram jogar aqueles outros homens, só de abrir a porta já ficaram totalmente consumidos pelo fogo. Deus é o Deus do fogo, é o fogo consumidor. Irmãos, puxa vida, olha aqui: despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Cruz é lugar de triunfo? Para muitos não, mas para o nosso Senhor é. Jesus venceu o pecado, os principados, potestades, venceu tudo na cruz do Calvário. Ele foi para a sepultura, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já estamos lá pela fé, irmãos. E quem poderá? Paulo fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será espada? Será castigo? Será morte? Será vida? Nem anjos, nem morte, nem principado, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, esse é o nosso amado Senhor, que fez tudo por nós. Então Jesus, ele triunfou. Agora, irmãos, será que o apóstolo Paulo? Eu creio que o apóstolo Paulo, ele foi um vencedor. Como é que nós sabemos disso? Abram comigo, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 8. Olha aqui um vencedor aqui, que faz parte dos 144 mil, que você também pode fazer parte. Só não fica aí um cristão distraído, relaxado, se envolvido com as coisas do mundo. As pessoas hoje, irmãos, ela retrocede, anda em miséria. Sabe por quê? Porque se envolve onde o Senhor não quer que elas estejam envolvidas. Por isso que elas estão capengando. São filhos de Deus? Não tenho dúvida, mas estão vivendo uma vida totalmente mundanas,
péssimo testemunho. Como é que a pessoa vai expressar Cristo? Se ele está envolvido com o mundo, lembra de Ló? Quando Deus disse que iria destruir Sodoma e Gomorra, Ló, a palavra fala, Pedro disse que ele era um homem justo, filho de Deus. Mas Deus foi falar com ele? Não, foi falar com Abraão, que estava separado. Por que não foi falar com Ló? Porque Ló estava envolvido com o mundo, irmãos. Presta atenção. Lembrai-vos da mulher de Ló, que olhou para trás. Ela saiu lá, mas ela olhou para trás. O coração estava lá em Sodoma e Gomorra. Uma vida de prazer, uma vida de... Hoje em dia a gente vê, né, os cristãos aí, curtindo aí um monte de coisa, show gospel, e pá, a presença de Deus é tudo alma. Louvor, irmãos, é quando você está no seu quarto, ou na tua casa, ali você coloca um louvor, você escuta aquele louvor, você medita, não tem como você não chorar, você louva junto com o Pai, você agradece ao Pai por tudo que Ele é e fez por cada um de nós, entende, irmãos? Vamos lá no show, todo mundo, misericórdia, misericórdia. Agora, veja aqui um outro vencedor. Tem muitos textos que Paulo fala que ele é o vencedor, mas esse aqui é o suficiente. 4, versículo 6. Quanto a mim, agora Paulo vai falar dele, porque Paulo, segundo 1 Timóteo 1,16, ele é o modelo para cada um de nós. Ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Que confiança, que convicção! Paulo sabia que ele tinha chegado ao fim, que logo ele iria para a glória, encontrar com o Senhor. E ele disse assim: combati o bom combate, combati o bom combate. Então ele era um vencedor, ele combateu o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Ele completou a carreira, ele é um vencedor, irmãos. Será que você vai completar a tua carreira aqui na face da terra como um vencedor, para ser um vencedor? Completei a carreira, guardei a fé. Agora olha o versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, glória a Deus, aqui cabe eu e você também. Não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Está vendo, irmãos? Então o apóstolo Paulo era um vencedor. Jesus foi um vencedor. Apóstolo Paulo era um vencedor. O que sobrou para mim e para você então? Agora que nós vamos ver. Irmãos, presta atenção, que eu vou dizer para você nessa oportunidade. E leve isso bem a sério, irmão. É para o teu bem e o bem eterno da sua alma. Se preocupe com a salvação da tua alma. Leve mais a sério a Cristo. Porque a palavra de Deus não é brinquedo, irmãos. A palavra de Deus é séria. Deus tem uma palavra séria. E tudo está se cumprindo, tudo já se cumpriu. Falta 20 profecias para ser cumprida ainda. E vai se cumprir. E ele, quando completar esses 144 mil de maduros, ele vai voltar. E aqueles filhos de Deus em Cristo, que morreram e ressuscitaram com Cristo, e que não amadureceram, vão ficar aqui, passar pelas tribulações, grande tribulação talvez, para serem secados para o dia da colheita, porque é filho, e Deus nunca esquece seus filhos, entende, irmão? Mas se Jesus foi vencedor, Paulo é vencedor. Não pega texto da palavra de Deus e dizendo que é teu isso aqui, sendo que você não tem essa realidade. Cuidado, pegar texto isolado e falar, não, eu sou vencedor. Às vezes você não é, porque todo vencedor não precisa falar que é. As pessoas vão ver nele e nela que eles são vencedores. Agora, irmãos, vamos ver o que sobrou para mim e para você aqui. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Apocalipse 2, verso 10. Vamos ler com bastante atenção, com bastante cuidado aqui. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Diz assim a palavra. A palavra, ela traz essa revelação graciosa aos nossos corações, dizendo o seguinte: agora aqui é para mim e para você. Presta atenção, irmãos. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós. Qual que ele quer lançar? E aqueles que estão buscando o Senhor. Porque
cristão distraído, o diabo não vai lançar em prisão, não. Ele quer prender aqueles que são ávidos, que amam o Senhor. Esses serão perseguidos. Esses, Satanás fala de tudo para matá-los, acabar com eles. Mas a palavra de encorajamento aqui vem primeiro: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Agora, veja aqui: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você vai ser um vencedor também, você vai ser coroado. Quando eu falei que vão perder herança, muitos não terão essa herança, irmãos. Ser coroados pelo Senhor, fazer parte desses 144 mil que vão reinar junto com Cristo. Ao vencedor, Apocalipse 3:21, farei assentar comigo no meu trono e reinarão comigo. É os 144 mil, é os maduros que Ele separou para Ele mesmo. Irmão, isso é tão importante. Então, os 144 mil, irmãos, é o resultado do número perfeito. Deus terá os seus neste mundo, nessa geração, os vencedores em plenitude, apesar de tudo que nós estamos vendo hoje. Mas para isso, irmão, você precisa de buscar o Senhor, uma coisa chamada visão espiritual. O que é visão espiritual? Segundo o irmão Theodore Austin Sparks, diz que visão espiritual é uma abertura que o Senhor nos concede para contemplarmos toda a realidade espiritual. Se eu fui buscar isso diante do Senhor, falei: Senhor, mas que abertura que é essa? Visão celestial, sabe o que o Senhor revelou ao meu coração? Visão espiritual é uma porta que Ele abriu para aqueles que almejam ao Senhor. Irmãos, você sabe que muitas vezes você não tem orado por visão espiritual. Abra sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Então aqui, visão espiritual fala de uma porta aberta que Ele abre para aqueles que o buscam pela oração íntima e por guardar a sua palavra. Apocalipse 3, versículo 8. Olha só, que Ele colocou diante de nós. Ele diz assim, para a igreja de Filadélfia: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Aleluia! A porta para a visão espiritual, ela está aberta, irmãos. Agora, quem orar por visão espiritual vai sofrer. Agora, se você não quiser sofrer, não ora por visão espiritual, mas você vai ter que ser secado, porque nós somos a lavoura de Deus, a igreja é a lavoura de Deus, e então um dia nós vamos ser colhidos. Agora, em fevereiro vai ter a colheita de soja. Você acha, irmão Ricardo, que eles vão colher soja verde? Claro que não. Eles têm que estar bem sequinhos ou bem amadurecidos, não é verdade? Apocalipse capítulo 14, versículo 14 e 15. Apocalipse 14 e 15. Diz assim a palavra. Olha que coisa linda aqui, irmãos. Por favor, preste bem atenção. Verso 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Irmãos, presta atenção. Apocalipse capítulo 1 vai mostrar Jesus passeando entre o corpo de Cristo, os seus. Lá ele está sem coroa, porque fala da ascensão dele. Quando ele ascendeu o céu, ele foi coroado. Então aqui fica claro, se ele está com uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada, que ele foi coroado e que agora ele vai vir para buscar, para colher a sua lavoura, para vir buscar os seus. Agora, veja o versículo 15, presta atenção.
Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Está vendo, irmão? Vá buscar, porque agora os 144 mil estão completados. Porque se você vê, as 12 tribos eram de 12 mil, o número perfeito, que chegou a 144 mil. Apocalipse 7, aqueles 144 mil, não é aqueles irmãos de Apocalipse capítulo 14, 144 mil. Então, quando esse número se completar, ele vai buscar a sua igreja, os maduros, os teleios. E muitos dos filhos de Deus que não foram aperfeiçoados vão ter que ficar, e a grande tribulação, esses irmãos terão que louvar a Deus pela grande tribulação, porque Deus colocou a tribulação para que esses irmãos fossem secados, amadurecidos, porque senão, se todos tivessem maduros, obviamente, eles já teriam vindo buscar a igreja e ao mesmo tempo julgado este mundo, destruiria, agora vai ser com fogo. Mas por causa daqueles cristãos que são relaxados, que são negligentes, não está nem aí, que não se importa, vai ter a grande tribulação. E a grande tribulação para os filhos de Deus é com um propósito, é uma grande bênção, para que eles sejam secados, para ser colhidos, porque são filhos de Deus em Cristo Jesus, que irão ter que confessar ao Senhor diante da autoridade do anticristo, do governo mundial, e serão decapitados, diz a palavra de Deus. Ah, irmãos, que maravilha é isso, irmãos. Deus usou isso mostrando ao apóstolo Paulo, que segundo a tradição vocês sabem, que ele morreu decapitado. Imagina a cena, irmãos, o apóstolo Paulo escreveu suas lindas cartas. O que ele disse em Filipenses 1:21? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aquele soldado entrou lá naquela cadeia lá, naquela prisão romana, pegou Paulo, levou e colocou Paulo numa guilhotina, o bandeirante do Evangelho da Graça. E de repente, pode soltar. E aquela guilhotina veio, cabeça para frente, corpo para trás. Ali estava começando, ali estava findando a vida do apóstolo Paulo aqui na terra, mas começando a realidade com o seu Senhor na glória. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa linda, irmãos. Então, você não quer passar pela grande tribulação? Se ele vier buscar os 144, irmãos, a qualquer momento pode esses 144 mil completar, e ele vai vir buscar, e muitos vão ficar, são filhos de Deus, né? Então vai ter que ser aperfeiçoado. Se você não deseja passar pela grande tribulação, e vai ser terrível, procure conhecer o Senhor, procure saber a vontade dEle. Esquece dos teus interesses, irmãos. Os teus interesses, Deus sabe que você tem compromisso aqui na face da terra. Ele sabe das tuas responsabilidades. Ele sabe que você tem que sustentar a tua família. Ele vai prover tudo, irmão. Mas, queridos, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Os 144 mil são aqueles que serão aperfeiçoados, são os teleios, os maduros em Cristo Jesus. Você vê como é importante a maturidade espiritual, irmãos, crescer e conhecer o Senhor. Mas essa era a porção do Senhor para esse tempo. Amém. Vamos orar. Nós vamos colocar de pé, vamos orar. Pai, como somos gratos ao Senhor, porque Tu és um Pai maravilhoso, Pai. Como nós precisamos amar o Senhor, como nós precisamos enxergar, ó Pai, tudo aquilo que Cristo é para cada um de nós, a nossa vida, a nossa proteção, a nossa provisão, o nosso sofrimento, Ele é a nossa bênção. Pai, Cristo é tudo para nós, a nossa vida, Ele é a nossa água, o nosso pão, Ele é tudo para nós, Pai. Graças te damos pela sabedoria que é Cristo, o Senhor colocou em nós. Continue falando aos nossos corações, Pai. Leva-nos para Ele, para aquele que é perfeito, para que sejamos aperfeiçoados nele, Pai. Faça isso em nós como igreja do Senhor, por misericórdia. Faça isso, Pai. Não permita que os nossos corações se distraiam de Cristo. Frustre os nossos desígnios, frustre os nossos planos, para que nenhum tipo de
planos inadequados possam nos separar do Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Fala aos nossos corações. E em Cristo nós oramos. Amém.